Graça e paz, igreja. Graças a Deus, né? Que privilégio nós estarmos na casa do Senhor, iniciando o ano na presença do Senhor, amém? Quero te convidar a você abrir o teu coração, né? Geralmente no início do ano, ou final do ano, depende como é a tua jornada, mas normalmente nós fazemos aquelas resoluções do ano novo, sim ou não? Ah, eu prometo que eu vou para academia, prometo que eu vou voltar a estudar, prometo que eu vou aprender uma segunda língua, que eu vou emagrecer, sim ou não? Todo mundo, ou só eu que faço isso, né? E eu quero te ajudar espiritualmente, esses 4 domingos de janeiro. Nós fazemos algumas resoluções, nós fazemos alguns apontamentos daquilo que vai nos dar fundamentos para 2025. Então, a série de palavras em janeiro, né? Porque no primeiro culto de fevereiro nós iremos lançar o nosso tema profético de 2025, mas no mês de janeiro eu quero falar sobre posicionamentos que nós precisamos ter. Se você quer que 2025 seja o melhor ano da tua vida, e nós cremos que pode ser em nome de Jesus, amém? Você precisa se posicionar no Senhor de uma forma nova, de uma forma substancial. Eu quero te convidar a abrir tua Bíblia lá em Salmos 1. Primeiro salmo, primeiro culto de 2025, primeiro salmo escrito. Nós queremos meditar um pouquinho sobre essa verdade. E a palavra do Senhor nos fala assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá o fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, que são como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores à comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Vamos orar? Jesus, que privilégio nós estarmos reunidos como igreja do Senhor nessa noite, para adorar, para reconhecer o teu nome e entender aquilo que o Senhor espera de nós. Senhor, nós queremos abrir o nosso coração, Senhor. Pedimos que tire todo sentimento que nos impeça de ouvir a tua voz e te obedecer. Oramos também pela nossa mente, Jesus, para que ela seja capaz de entender, Senhor, e experimentar a tua boa, agradável e perfeita vontade. Oramos, ó Pai, para que todos os pensamentos da segunda-feira sejam deixados para a segunda-feira e que nesse momento nós possamos nos conectar completamente contigo. Por isso, ó Pai, oramos para que a tua palavra faça morada em nós e que no nosso coração a tua palavra tenha poder para ser semeada e que ela frutifique a 30, 60 e até 100 por um. É isso que nós oramos, agradecemos também para as nossas crianças que estão sendo ministradas, ó Pai. Obrigado, ó Pai, pelos ministérios dessa casa que têm servido a vida das nossas crianças, nossos pré-adolescentes, adolescentes e jovens, ó Pai. Obrigado, ó Pai, por esses homens e mulheres que têm pago um preço pelas gerações dessa casa e nós cremos, ó Pai, que nossos filhos serão grandes no Senhor, que eles são firmados em Ti. E nós oramos e desde já agradecemos por aquilo que o Senhor irá falar aos nossos corações essa noite. Amém. Fundamentos para 2025. E o primeiro fundamento é: firme suas raízes em Cristo, para depois frutificar. Interessante que, se você for olhar a importância das raízes, não sei se você faz muito tempo ou pouco tempo que você teve suas aulas de ciências lá na escola que fala sobre a parte das raízes e elas são incríveis. Se você colocar num objeto, num Google da vida, você vai ver os tipos de raízes. Cada raiz apropriada para o seu fruto, cada raiz apropriada para o seu solo, cada raiz apropriada para as condições climáticas que elas estão. Sabe, queridos, eu acho tão lindo um Deus que ele se preocupa com detalhes. Ele poderia ter feito os céus e a terra igual, ele podia ter feito apenas uma planície, sem alterações de clima, sem alterações de solo, ele teria esse poder, sim ou não?
Ele poderia ter feito apenas um fruto com todos os nutrientes, e a gente poderia comer apenas aquele fruto e ser extremamente saudável, mas não, Deus fez frutos, formas, cores, vegetais, legumes, que enriquecem, que alegram os nossos olhos com as cores, mas que também falam sobre uma semeadura, sobre um tempo determinado de semeadura e colheita. Cada árvore diferente, que tem condições físicas diferentes, alguns substratos diferentes, algumas gostam de mais água, algumas de menos água, algumas são para quem gosta de cuidar de plantas, outras para pessoas como eu que não tem planta, então tem que ser uma planta bem resistente a pessoas sem muita capacidade de cuidar de plantas. Mas o fato é que se você cuidar, se você se esforçar um pouco, todo fruto, toda semeadura vai frutificar, florescer no tempo certo. E eu quero te convidar ainda no início desse ano, você olhar para as tuas raízes, que é aquilo que fica abaixo do solo. Todos veem o que você fala, todos veem aquilo que como você se veste, como você se porta, o carro que você tem, a roupa que você usa, isso tudo é fácil de ser visto. Mas aquilo que está no profundo em Deus, é o que vai nos fazer resistir no dia mau. É aquilo que vai nos fazer resistir em momentos de incertezas, de dúvidas, de dores. Sabe, se você for olhar lá, rapidamente, uma mini aula de biologia para você, as raízes têm algumas funções, e uma delas é a fixação, porque, não sei você, mas eu nunca vi uma árvore voando, né, a não ser em casos de de tornado, mas caso contrário, você vê uma árvore bem fixada. Quando você tem as tempestades, e muitas vezes elas são muito fortes, daí sim arrancam, mas com as raízes. Então a raiz tem uma primeira função simples de fixação. Segunda é de absorção. Ela absorve os sais minerais e a água que está no solo. Então ela consegue entender e pegar aquilo que a gente passa por um terreno de barro, por exemplo, e só suja o nosso pé. Uma raiz, ela consegue pegar aquilo lá e transformar em folhas, caule e frutos. Olha o tamanho do amor de Deus. Olha um Deus transformador. Nós vemos também raízes que são de armazenamento, como a mandioca, a batata, os tubérculos, que são raízes que elas vão armazenando amido, nutrientes, para que no tempo certo você também possa colher e desfrutar daquele fruto. O fruto são as raízes. Outras fazem, né, plantas aquáticas servem para arejar, para conseguir ter o oxigênio necessário para fazer todo o processo dela de fotossíntese. Queridos, eu não sei qual a estação que você está. Eu não sei em qual solo que talvez você está hoje, mas eu quero te convidar a partir de 2025. Nós temos uma igreja, conforme o Agnaldo falou na hora dos dízimos, uma igreja de Atos, uma igreja que está no mesmo lugar, com as mesmas condições e firmada no mesmo propósito. Eu creio que Deus quer se manifestar em nós nesse ano de uma forma diferente, exaltando o nome de Jesus como nós nunca exaltamos. É um ano para a gente muito feliz, que é um ano onde nós iremos comemorar 25 anos como igreja Siloé. Então, para uma igreja estar aberta por 25 anos, pós-pandemia, pós tantas coisas, é sinal que a graça do Senhor está sobre nós, mas que tem raízes firmes no Senhor, que tem nos feito resistir os dias maus. Amém, queridos? Aleluia. Sabe, queridos, e eu quero te convidar nesses dias. Nós queremos, como igreja, sermos muito intencionais esses primeiros meses, relembrando quem nós somos, relembrando aquilo que nós cremos, relembrando quais são os nossos princípios bíblicos que são inegociáveis. A igreja pode mudar, esse já é o terceiro templo que a igreja tem. Começou embaixo da casa do pastor Rude, depois foi onde a maioria de vocês conheceu, que foi na Avenida das Palmeiras, né, no Jatobás, perdão, e depois há 3 anos, nós estamos iniciando nosso 4º ano nesse templo, que já não é mais tão novo, já temos 3 para 4 anos aqui nessa casa, e nós vemos o quê? Que os princípios, os valores precisam ser os mesmos.
As formas como nós nos expressamos precisa ser algo que pronuncia e aponte para Jesus. E nesse lugar, eu e você, nós precisamos olhar para as nossas raízes. Nós precisamos olhar se eu estou firmado no Senhor ou se eu estou sendo apenas alguma outra planta aí qualquer. Interessante que eu estava olhando, em especial, estava estudando um pouco sobre as plantas que acontecem na Bíblia, que é um lugar, né, a região lá da Palestina, é uma região extremamente árida, e nós vemos alguns tipos de plantas muito específicas. Uma delas são os cactos, que muitas vezes têm 1 a 2 metros de altura apenas, mas alguns deles chegam a ter 27 metros de raízes em toda a sua volta, para colher qualquer sinalzinho de umidade. Raízes que ninguém vê, raízes que se alargam, raízes que trazem um lugar de fundamento. Se você olhar também, a palmeira, ela é muito citada na Bíblia e ela é extremamente resistente ao vento, às tempestades e à seca. E uma planta em específico, chamado tamargueira, que ela é citada entre outros versículos lá em Jeremias 48, ela é um arbusto não muito alto, mas as suas raízes chegam a ter até 30 metros de profundidade, ela vai profundo, por isso que ela não é arrancada. Por isso que ela acaba sendo aqueles lugares de oásis, onde os peregrinos vão andando. Em meio a todo um deserto, em meio à morte, em meio à seca, existe uma árvore frondosa e existe uma árvore frutífera. Enquanto o sol queima todas as outras plantas, na tamargueira, quanto mais sol, mais folhas ela tem e mais frutos ela tem. Quanto mais sol ela tem, mais doces são as tâmaras que ela produz. Então ela não serve apenas, em Jeremias 48 fala sobre a tamargueira, que serve tanto para o descanso da sua sombra, mas ela serve de alimento. Igreja do Senhor, eu creio que nesses dias o Senhor quer nos levantar como uma igreja profética, que vai estender os seus ramos, que vai estender suas raízes, e nós daremos o quê? Daremos descanso para aquelas pessoas que têm andado debaixo de fardo, de pecado, de dor, de dúvidas, e nós também serviremos e ofereceremos o quê? O alimento que é a palavra de Deus, um alimento doce, um alimento rico, um alimento onde essas pessoas poderão falar: eu encontro esse lugar. Esse lugar é um lugar onde eu posso depositar o meu coração, esse lugar onde eu posso ter minhas forças renovadas, é nesse lugar onde eu encontro nutrientes, é nesse lugar onde eu posso continuar a jornada e não desistir. Igreja do Senhor, você crê que Deus está nos levantando para ser uma igreja profética, para erguer uma voz, para declarar: assim diz o Senhor, aqui é um lugar de descanso, é um lugar de alívio, é um lugar de alimento vivo na presença do Senhor. Então, por isso, nós precisamos estender e cuidar bem das nossas raízes, igreja. Está na hora de nós olharmos para aquilo que muitas vezes nós não olhamos, que são as nossas raízes, que são os nossos fundamentos, porque é eles que vão fazer a gente resistir no dia mal, porque é eles que vão fazer a gente resistir nas tempestades. Se você olhar algumas florestas que muitas vezes são consumidas pelo fogo, passam-se anos e logo vêm brotos, porque a raiz estava preservada. Se é a raiz, meu irmão, minha irmã, há frutos. Pode ser que demore, pode ser que a poda na tua vida foi pesada, pode ser que o fogo na tua vida foi terrível, pode ser que as tempestades, talvez o teu passado foi terrível, mas meu irmão, irmã do Senhor, presta atenção numa coisa, eu quero ser voz profética para você nessa noite. Olha para as suas raízes, olha e declara: há nutrientes, eu quero me firmar no Senhor como eu nunca me firmei. Eu e minha casa amaremos a presença do Senhor, eu estou firmado nesse lugar, então eu irei prosperar em nome de Jesus. Descanso e alimento. Eu creio que Deus está nos chamando nesse ano para nós sermos uma igreja de descanso para as pessoas que estão cansadas, sobrecarregadas, como diz a palavra de Deus. Vinde a mim, todos os que estão
cansados e sobrecarregados, e eu vos darei alívio ou consolo. E nesse lugar elas serão curadas. Talvez você já está caminhando conosco, talvez há 25 anos, ou talvez você chegou recentemente até essa igreja. E nós, como pastores dessa casa, somos gratos a Deus por cada uma das suas estações, por cada uma das estações que essa igreja passou. E nós cremos, queridos, que, como diz a palavra de Deus, e nas confraternizações do ano passado, nas células, a gente declarou o versículo 3, que é como árvore plantada. Coloca o versículo 3 para mim, Salmos 1, 3. E eu quero te convidar a você declarar sobre você e sobre tua família, amém? Levanta tua mão e fala assim, eu sou. Mas você fala com verdade, com convicção. Eu sou como árvore plantada junto aos ribeiros. Eu darei fruto no tempo certo. As minhas folhas não murcharão. E tudo o que eu e a minha casa fizermos debaixo da proteção do Senhor, prosperaremos. Amém, queridos? Nós precisamos declarar de um tempo de avançar, de crer, de confiar no Senhor. Sabe, queridos, o início do ano é um ano onde nós precisamos relembrar quem Deus é, quem nós somos e para onde que nós iremos estender os nossos galhos, as nossas folhas e os nossos frutos. E é interessante que em Jeremias 17, 7 e 8 fala assim, mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e ela não temerá quando chegar o calor, porque suas folhas estarão sempre verdes, não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Essa é a promessa que Deus tem para você, homem e mulher de Deus que teme ao Senhor. Enquanto o deserto, enquanto o calor, enquanto as crises podem derrubar muitas pessoas, o homem e a mulher que teme ao Senhor prosperará, porque tem raízes firmadas junto aos ribeiros do Senhor. Ele tem os seus princípios bem claros. Sabe, queridos, nós vimos tantos escândalos acontecerem no ano passado, e eu creio que mais virão, porque a palavra de Deus fala que nos últimos tempos falsos profetas se levantariam e tentariam roubar os salvos, né, e a sua salvação. Mas eu quero te lembrar de uma coisa, é nesse momento onde muitas vezes surgem escândalos, dores, falta de amor. Isso eu estou falando dentro da igreja, dentro do organismo político brasileiro, dentro da tua família, não sei exatamente qual é a área que talvez hoje, talvez você possa estar escandalizado, mas eu quero declarar que nós, como igreja do Senhor, iremos triunfar, porque nós iremos abraçar pessoas. E o propósito de Deus de nos trazer para esse lugar, o propósito de Deus para firmar as nossas raízes, não é apenas para ser uma árvore bonita, para ser uma árvore bela, mas para ser uma árvore que consegue ter sombra para todos aqueles que se refugiam. Quanto maior as raízes, maior pode ser a planta. Quanto mais profundas são as raízes, mais doces podem ser os seus frutos, mais frutos ela consegue suportar. Quanto mais raízes, quanto mais famílias se levantam como colunas da casa do Senhor, fixando suas raízes no Senhor, declarando que em Deus nós temos tudo em comum. E que esse é o meu lugar, que essa é minha casa. Mais a igreja do Senhor pode crescer, mais vidas podem ser curadas, mais vidas podem ser abraçadas, mais projetos sociais podem ser levantados para servir aqueles que necessitam. Amém, queridos? E nós cremos que é um ano que Deus está nos chamando para nós fixarmos as nossas raízes, mas também estendemos os nossos braços e fazer Jesus conhecido. Propósito da igreja do Senhor, propósito de uma árvore frutífera, segundo os Salmos, conforme Isaías, conforme Jeremias, não é para ser uma árvore bonita para que se tire uma foto, mas é uma árvore que sirva de cura, que sirva de alimento, que sirva de descanso, que tenha um propósito.
E eu quero declarar que a tua vida começará a ter um propósito no Senhor. Que ao longo dessas 6 noites que nós teremos, ao longo dessa semana, Deus destravará os teus sonhos, os teus planos e mostrará o propósito pelo qual Deus te chamou. Que você não está aqui à toa, que Deus chamou você e a tua família para fazer algo novo, para iniciar esse novo ano e você olhar, Senhor, eu preciso me voltar o meu coração para ti. Quero te convidar ao longo dessa semana, você que é antigo de casa sabe que é uma semana que nós separamos não apenas para oração, mas também para jejum. Jejue ao longo dessa semana e fala assim: Senhor, eu quero jejuar não que eu quero pedir algo, mas porque eu quero que o meu coração seja mais sensível para ouvir a tua voz. Jesus, eu quero jejuar, porque eu quero que as minhas raízes sejam firmadas em ti. E uma forma de eu firmar as minhas raízes é por meio da leitura da palavra e por meio do jejum. É por meio das orações, é por meio de se expor diante da presença e da palavra de Deus. E é isso que nós iremos fazer ao longo dessas semanas. Queridos, as raízes sempre vêm antes dos frutos. Muitas vezes nós queremos semear uma semente e nós queremos ver o fruto logo em seguida. E alguns frutos são rápidos, algumas colheitas são muitas vezes você planta uma alface, a colheita é em questão de dias, outros demoram meses, outros demoram até anos ou até décadas. Mas o fato é, quando nós entendemos os processos e nós aceitamos os processos e nós vamos sendo conduzidos a esse processo, porque não é só apenas, por exemplo, um fruto que vai demorar 10 anos para frutificar, não é só jogar uma semente e largar e volta daqui 10 anos, mas são 10 anos de cuidado, de poda, de adubação, de cuidado com o sol, com a umidade, e são 10 anos, 5 anos, 20 anos, 50 anos de preparo, de cuidado. As nossas vidas, querida, precisam ser exatamente igual. Nós precisamos semear sementes proféticas no Senhor e continuar regando em oração. Não desista dos seus motivos de oração de 2024. Não desista de continuar crendo naquilo que Deus já falou ao teu coração e que muitas vezes Deus fala hoje. Espera o tempo. Poda um pouquinho mais. Cuida um pouquinho mais. Mas fato é que todas as promessas que vêm do Senhor se cumprirão em você e na tua geração. Essa é uma certeza, essa é uma convicção que nós temos em Deus. Eu já citei isso algumas vezes. Eu lembro que quando eu comecei a namorar a minha esposa, 14 anos atrás, meu pai começou a plantar. Meu pai tem um quintal grande, ele não é fazendeiro, tá? Mas o jeito que ele começou a plantar fruta, eu pensei assim: "Meu Deus do céu, meu pai comprou uma fazenda e vai criar um pomar". E ele começou a plantar plantas, plantas e plantas. E eu falei assim: "Pai, por que você está plantando tantas árvores frutíferas do nada agora?" Daí ele falou assim: "Porque meus netos vão comer aquilo, que meus netos vão comer". E hoje o Eduardo e a Liz vão lá e comem amora, comem as frutas e se alegram com aquilo. Uma semeadura, uma visão profética. E eu quero que você, na verdade eu sinto muito forte de te dar uma direção, Igreja do Senhor. Anote ao longo da semana aquilo que Deus irá falar com você. Seja sensível para Deus falar assim: "Olha, plante isso, não plante isso. Cuide disso, pode isso". Eu lembro que até o jardim do meu pai ficar do jeito que ele tá, ele teve que cortar muitas árvores. Colocou algumas que não deram certo, ele teve que arrancar, teve que adubar, teve que mudar várias coisas. Mas fato é que hoje tem diversos frutos. Demorou quase 2 décadas para chegar ali, mas chegou. E talvez nessa semana, Deus vai começar a falar com você, comece a adubar mais essa área. Comece a expor o teu coração um pouco mais a essa verdade. Comece a se submeter um pouco mais, homem de Deus. Comece a orar um pouco mais, mulher de Deus. Comece a ter passos práticos. E eu tenho certeza que Deus quer falar com você e se manifestar por meio de você, não apenas nessa semana, mas ao longo do ano. Então seja um bom ouvinte, alguém que consegue ouvir de uma forma audível aquilo que o Pai te diz. E que você consiga também obedecer e colocar em prática aquilo que o Senhor Jesus está te chamando para fazer.
O ciclo do crescimento sempre será raízes, um período de estabilidade, depois a floração e o fruto. Eu não sei em qual período que você está da tua caminhada com Cristo, mas eu quero te dizer, continue no processo. Continue se expondo o teu coração à palavra do Senhor. E como eu faço? Versículos 1 e 2. Como é feliz o homem que não segue os conselhos dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Igreja do Senhor, se você quer ter raízes firmes, se você quer ter frutos como você nunca teve, versículos 1 e 2 é a chave para você. Não é uma chave vinda de homens, não é de coaches, não é de YouTube, mas é da palavra de Deus, que ela é firme, que ela é verdadeira, e é ela que vai mudar a tua vida se você permitir e se expor a essa palavra. Amém, igreja? Você entende aquilo que Deus está nos chamando nessa noite? Está na hora de nós começarmos a ser intencionais e você falar aquilo que realmente precisa ser falado. Esses dias de recesso eu estava com uma infecção, ainda estou saindo de uma infecção muito forte, eu estava quase não conseguindo falar, fiquei alguns dias até sem comer. E daí eu percebi que tinha várias vezes, e eu, como eu falo bastante, minha esposa chegava assim: "Mas amor, por que você está quieto?" "Porque está doendo, né?" Porque descer a garganta, você de tomar água, dói a garganta e continua. E sabe, muitas vezes a gente precisa passar por algumas situações para a gente entender que a gente precisa talvez falar menos e ouvir um pouco mais a Deus. Muitas vezes nós precisamos passar por processos de desertos, de dúvidas, de dores, de sentimentos, de tempestades e tantas outras coisas que Deus usa para nos aproximar dele, para que a voz dele seja mais alta do que as outras vozes. Sim ou não? Para que a voz dele comece a ecoar dentro do teu coração e começar a trazer raízes e fazer com que você esteja firmado no Senhor. Aqui fala, como é feliz aquele que não anda no conselho dos ímpios, queridos. E ali fala que nem se assenta na roda dos zombadores. Dependendo da versão, vai falar assim, que não zomba daquilo que é sagrado. O que é um zombador não é aquela pessoa que tira apenas um sarro, mas é aquela pessoa que denigre a quem vai para a presença do Senhor. É aquela pessoa que vai tentar te desafiar, muitas vezes a tua família ou dos teus amigos, mas agora você virou crente? Ih, duvido que você vai durar. Isso é um zombador, que fala em Salmos 1. É aquele que começa a tirar pessoas, tirar o foco de pessoas de seguirem a Cristo. Então, irmão, irmã do Senhor, cuidado com aquilo que você fala. Cuidado com as intenções do teu coração. E quando você falar algo que talvez saia com forma de zombaria, saia com forma de alguma coisa que não pertence ao Senhor, vá para a presença do Senhor e fala assim: Senhor, muda o meu coração. Porque a palavra do Senhor fala, a boca fala o que está cheio o coração. Então, se no nosso coração tem zombaria, se nosso coração tem dúvidas com relação à presença do Senhor, se nosso coração é um coração raso, se o nosso coração é um coração desobediente, aquilo que nós iremos falar vai ser raso de desobediência, de afronta. E o Senhor está nos chamando para amar a presença do Senhor, a ter unidade no corpo de Cristo e a termos firmes fundamentos, conforme nós cantamos nessa noite. E muitas vezes, quando as situações acontecem, qual é a nossa primeira forma de falar? "Ah, mas eu estava indo tão bem, e aconteceu tal coisa, e eu perdi o foco". Chegou um deserto na tua vida, e você desistiu da tua caminhada cristã. Você desistiu talvez da tua família, dos teus sonhos, do teu emprego, de projetos, de não sei do quê. E querido, se você for olhar em toda a palavra de Deus, o deserto sempre foi utilizado para aproximar as pessoas de Deus e jamais afastá-las. E eu creio que você precisa, se você está passando por um deserto nessa noite, você precisa começar a entender que o teu lugar não é esse deserto, que o teu lugar é a terra prometida, mas enquanto você estiver no deserto, o Senhor será a tua sombra de proteção durante o dia, Ele será a sua coluna de fogo durante a noite, Ele será o teu maná diário a cada amanhecer, Ele é a tua provisão.
E nesse lugar, o teu coração volta-se para o Senhor, as tuas raízes vão para a solidez da palavra do Senhor e fala assim: Jesus, me ajuda a entender, porque eu quero sair desse deserto. Me ajuda a entender, porque eu quero honrar o teu nome. Me ajuda a passar por essa estação glorificando o teu nome e jamais zombando da tua presença. José esperou 13 anos antes de ver os seus frutos. Moisés passou 40 anos no deserto antes de poder ver a terra prometida. E o próprio Jesus, antes de iniciar o seu ministério, jejua 40 dias e 40 noites em um deserto. Qual é o teu fundamento, igreja? Qual é o teu fundamento? E é isso que eu quero te convidar nessa noite para você olhar, e eu quero realmente produzir um incômodo no teu coração. Se você está sentindo um incômodo sobre o teu coração, sobre tua mente, glória a Deus, porque era exatamente isso que eu queria gerar sobre você. Era justamente isso que a gente tem orado por você. Porque quando nós olhamos para cada um de vocês, nós olhamos homens e mulheres restaurados pelo Senhor, com potencial incrível de servir e amar a presença de Deus, ajudar outras pessoas com dons, com talentos, com formas de agir. E é nesse lugar que eu e você precisamos declarar: a minha árvore tem raízes no Senhor. Elas têm estabilidade, elas têm firmeza, elas têm propósito, elas declaram: aqui é o meu lugar, a minha casa é uma árvore plantada junto às águas. Quer dizer, eu tenho uma fonte contínua de águas vivas, que é o Senhor Jesus, que jorra incessantemente sobre a minha vida. Ele é a água da vida. Se você beber dessa água do teu interior, que hoje é um deserto, do teu interior, que talvez hoje seja maledicências do teu interior, poderá brotar rios de águas vivas em meio a desertos, e você poderá ajudar pessoas, você poderá levar o amor de Jesus a outras pessoas. Mas para isso você precisa ter essas raízes firmadas no Senhor. E é nesse lugar que você e eu iremos frutificar no tempo certo. Você irá esperar os processos. Você irá resistir os processos com alegria, com convicção, porque o Senhor está cuidando de você. E que as suas folhas, os seus frutos não murcharão, mas eles permanecerão no Senhor firmados. E ali fala Colossenses 2, 6 a 8. Portanto, assim que vocês receberam a Cristo, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado que ninguém os escravize com filosofias vãs e enganosas, que os se fundamentarem nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, e não em Cristo. Nossa palavra de fé é apenas a palavra do Senhor. A nossa profissão de fé é somente a palavra do Senhor. E ela não muda, ela continua sendo útil para o ensino, para a demonstração, para a correção, para a direção. E essa igreja é uma igreja que tem os fundamentos firmados na palavra do Senhor, e isso jamais mudará. A gente pode um dia mudar desse lugar, mas os princípios, os valores dessa casa continuarão sendo igual aos nossos pais apostólicos, que amaram a presença do Senhor, que muitos morreram para trazer essa palavra até nós. Então nós precisamos amar essa palavra e entender que eu estou enraizado e edificado e firmado em Cristo. Você pode repetir comigo? Enraizado, edificado e firmado em Cristo. E para nós podermos encerrar, versículos 4 a 6, não é o caso dos ímpios, que são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão ao julgamento, nem os pecadores da comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. A palha é instável, a palha não tem raízes. A palha é o que sobra geralmente de um fruto ou de um cereal, é aquilo que sobrou.
E você hoje, meu irmão, minha irmã, tem uma escolha de estar firmado no Senhor ou de ser apenas algo passageiro. Você está firmado no Senhor, juntamente com irmãos em Cristo, no lugar certo, na forma certa, sendo edificado, alimentado e também servindo de proteção para outras pessoas e também dando um pouco do teu alimento e compartilhando com o outro. Ou você pode ser apenas uma palha. Ah, mas pastor, a palha é tão leve, ela é livre, ela pode ir para onde ela quiser. Sim, ela pode ir para onde ela quiser. Ela pode inclusive ir para o fogo, inclusive ela pode ir para o inferno. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa teremos raízes firmadas no Senhor. Eu e minha casa nos posicionamos. E o meu convite hoje é para você no início de 2025, é declarar que as minhas raízes estão firmadas em Cristo. E nesse lugar nós iremos frutificar. Nesse lugar você e a tua casa irá ser protegido, amado e prosperará no tempo do Senhor com solidez, com graça, com favor e algo contínuo. Algo que vai ecoar para a eternidade, algo que nós poderemos deixar para as próximas gerações e falar: existe uma igreja em Rolândia que ama o Senhor e eu faço parte dela. Existe uma igreja no Brasil que ama o Senhor e uma dessas igrejas se chama Siloé e eu faço parte dela. Você faz parte dessa história, meu irmão, minha irmã. Independente se você está aqui desde o primeiro culto, 25 anos atrás, ou se você chegou hoje, você pode fazer parte dessa história. E o nosso convite é para que você crie raízes e que essas raízes sejam entrelaçadas, o amor do Senhor seja nos entrelaçando, nos unindo. Quanto mais árvores unidas com suas raízes, mais difícil é que elas sejam arrancadas, porque uma protege a outra, porque uma cuida da outra, porque a folha de uma e o fruto da uma dá o adubo, ajuda a outra a florescer, sim ou não? E essa é a igreja do Senhor, uma igreja que prospera, é uma igreja que floresce, que dá o fruto no tempo certo e que ela é unida, entrelaçada entre nós e alicerçadas em Cristo. Pessoal do louvor já pode vir. Versículo 3, eu quero ler de novo, porque eu quero que você saia daqui com ele firmado. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá o fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz prospera. Então, relembrando, raízes profundas, raízes conectadas em Cristo. Assim como a árvore ela busca no solo o seu sustento, os seus nutrientes, assim eu e você precisamos buscar no Senhor por meio da palavra de Deus. Eu sei que muitas vezes a vida é corrida, a gente ouve Bíblia via audiobook, ouve podcast, não estou falando que isso é ruim, mas nunca substitua a palavra de Deus. Amém, queridos? Louvores são uma bênção, vai te levar para perto de Jesus? Sim, mas se você não tiver a palavra de Deus para ver se isso é verdade ou se é engano do mundo, você não saberá. Então eu quero te convidar para você amar a presença do Senhor e a palavra de Deus, como talvez você nunca teve. Talvez você talvez inicie junto com a gente essa jornada de leitura da Bíblia e talvez você nunca leu a Bíblia inteira em um ano, ou talvez você vai fazer um desafio de ler todo o Novo Testamento em um ano, ou todo o Antigo Testamento em um ano. Meu irmão, minha irmã, não olhe para o outro, olhe para você e fala: nesse ano eu vou colocar uma meta, seja o Novo Testamento, seja o Antigo Testamento ou a palavra inteira, e eu vou completar a boa obra que o Senhor me chamou, eu vou completar um projeto, e nesse lugar minhas raízes vão sendo firmadas no Senhor. Nesse lugar eu vou sendo fortalecido. Nesse lugar eu vou amando pessoas. Nesse lugar eu vou servindo pessoas. Nesse lugar eu vou servindo de descanso e de alimento para as outras pessoas. E o fruto virá na estação certa. O crescimento natural vem no tempo certo. Salmos 92, último texto que eu quero ler nessa noite. Fala assim: os justos florescerão como a palmeira e crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor. Florescerão nos átrios do nosso Deus, mesmo o quê? Na velhice.
darão frutos, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha e não há injustiça. Que a gente possa um dia, quando a gente encerrar nossa trajetória aqui nessa terra, não sei daqui quantos anos, o Senhor irá chamar você ou a mim. Mas eu quero crer que nos meus últimos dias eu posso declarar, mesmo na velhice, eu e você daremos frutos. Mesmo na velhice, nós não seremos amargos. Amém? Mesmo na velhice, nós poderemos declarar como o Senhor é bom, como o Senhor é fiel, como o Senhor cuida de nós. Que os teus olhos possam parar de olhar para as coisas dessa terra, que são as palhas. Que você pare de olhar para situações que talvez hoje venham contra você, as tempestades, e que a partir de hoje você olhe para Jesus e para o firme fundamento, que hoje você se coloca perante o Senhor e você declara que eu proclamarei que o Senhor é justo e nele não há injustiça, porque ele é fiel. Você pode dar uma linda salva de palmas a Jesus. Pode ficar em pé, por favor. Nós queremos cantar essa canção. Entrega teu coração ao Senhor. Declara que Ele é o teu fundamento. Declara que nesse 2025, o amor do Senhor vai ser uma marca sobre a tua vida. Começa a declarar, fecha os teus olhos, começa a declarar para o Senhor que o Senhor te chama hoje para fincar tuas raízes. Começa a olhar para o Senhor, começa a olhar para o lugar onde Jesus te trouxe nessa noite e começa a declarar meus fundamentos, minha casa está firmada no Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre.